Ótimo. Então, a gente vai começar hoje. O tema de hoje é tradução de Joseph Smith, Mateus 24 e 25, Marcos 12 e 13 e Lucas 21. Ah, são muitos capítulos? Ok, mas eles tratam do mesmo assunto, então a gente vai ficar indo e voltando quando for pertinente. Só para explicar, alguém consegue me dizer o que é a tradução de Joseph Smith ou o que ficou conhecida como tradução de Joseph Smith? Podem ser sinceros. O que eu lembro do funcionário é que tava, eu sei que ele era inspirado com coisas que não estavam muito bem escritas e ele reformulava uma coisa com as coisas certas. Ok? Quer complementar? Verdade, ela tem tipo a coleção. Então ela tipo tem a Bíblia, depois Ok. Então, eu posso jogar fora. É uma versão melhor, é isso que vocês estão me passando. Eu posso jogar fora a Bíblia que eu tenho e só usar a tradução de Joseph Smith? Mas por que eu não uso o melhor, então? Ok, só é diferente. A gente vai discutir isso um pouquinho na aula. Mas antes eu queria só falar para vocês, tá? Que a tradução de Joseph Smith, como vocês falaram, foi inspiração recebida por Joseph Smith no processo de revisão da Bíblia. Então, por exemplo, Gênesis 1 a 7, a gente tem hoje no livro de Moisés. Foi chamado de livro de Moisés. Então, quando ele estava revisando Gênesis 1 a 7, era tanta informação adicional que foi compilado nesse livro à parte chamado Moisés. E a gente vai ver hoje, né, o Mateus 24, que foi publicado à parte por Joseph Smith, nem foi por Joseph Smith, foi Franklin D. Richards, que ele era presidente de missão no Reino Unido, e ele se sentiu inspirado a compilar umas partes assim que ele achava mais adequadas para o propósito missionário da tradução de Joseph Smith. E ele publicou como tradução de Joseph Smith Mateus. É por isso que a gente acha na Pérola de Grande Valor. E ele havia publicado justamente num folhetim chamado Pérola de Grande Valor. E é por isso que na compilação vocês vão ver que tradução de Joseph Smith Mateus está separadinha lá na Pérola de Grande Valor. Ela não está inclusa junto com a edição Santos dos Últimos Dias da Bíblia. Ela fica na Pérola de Grande Valor por conta disso. Então, Joseph Smith, ele nunca descartou o uso da tradução que nós temos. E também digo para vocês que nem tudo que ele acrescentou foi inspirado ou ditado exatamente pelo Senhor. Então, certas ocasiões, ele só elaborou melhor o texto para que a gente tivesse um entendimento melhor daquela passagem. Aí a gente vê a tradução. Algumas delas foram realmente inspiradas, o Senhor corrigiu, outras foi adendo dele próprio mesmo, tá? Então, é mais um motivo para a gente não descartar a tradução, porque a gente pode ter a nossa versão daquela escritura, desde que não contradiga o evangelho, é perfeitamente aceitável, como Nefe aplicou as escrituras à sua situação, para o proveito e instrução. Beleza? Dúvidas? Não? Tá. A gente vai voltar um pouquinho mais para esse tema quando a gente for discutir algumas passagens. Uma curiosidade, em Mateus 24, o versículo 33 não foi mexido em nada, não foi alterado em nada. É exatamente o que a gente tem na Bíblia, foi o que Joseph Smith manteve, tá bom? Mateus 24 e 25 vai ser chamado de Discurso do Monte das Oliveiras. Do mesmo jeito que a gente tem, por exemplo, Mateus 5, Sermão da Montanha, Mateus 5, 6, 7, Sermão da Montanha, né? Esse, Mateus 24 e 25, esse conjuntinho ficou conhecido Sermão do Monte das Oliveiras.
Tá? Mateus 24, na tradução de Joseph Smith, tem aproximadamente 1.050 palavras em inglês. A tradução de Joseph Smith acrescentou quase 500 palavras a mais. Então, o capítulo original de Mateus 24 tem por volta de 1.000 palavras e a tradução de Joseph Smith por volta de 1.500 palavras. Então, são várias palavras que dão para nós um insight maior do que Jesus Cristo estava querendo que nós interpretássemos e entendêssemos. Tá? E aí, como santos dos últimos dias, a gente tem grande assim, apreciação pela segunda vinda. Porque todos, na época de Joseph Smith e os associados mais próximos de Joseph Smith, até acreditavam que a segunda vinda ia ser no tempo deles. Tá? Então, quando vocês me perguntaram, o que você acha da segunda vinda? Eu acho que vai tempo. Porque o próprio Joseph e alguns outros acreditavam que ainda se daria naquela época. E já se passou algumas centenas de anos. Ok? Então, mais uma vez, a tradução de Joseph Smith não foi para substituir a tradução que a gente tem. Temos boas e ótimas traduções da Bíblia no nosso idioma e em outros idiomas. Dá para a gente usar à vontade. Vamos ver que Joseph Smith, ele usa passagens sem corrigir. Um exemplo, abram lá em Doutrina e Convênios 128, 18. Doutrina e Convênios, seção 128, versículo 18. Olha o que ele diz aí no versículo 18. Olha o comecinho, quem pode ler? Mais um motivo para a gente não jogar fora a tradução. Eu podia ter feito uma tradução melhor, mas do jeito que está muito bom. Não precisa a gente inventar. Mais um motivo para a gente ler as Escrituras também, que a gente tem com a tradução de Joseph Smith ali do lado. E é esse o exercício que eu proponho para vocês. Quando abrirem Mateus 24, abram do lado, tradução de Joseph Smith, Mateus. Quando forem estudar Gênesis, de 1 a 7, abram do lado Moisés. É isso que a gente tem que fazer. É mais uma ferramenta adicional. A gente precisa lembrar também que a divisão entre capítulos e versículos é coisa nossa, não existia no texto original. Então, não existia. Isso, às vezes, dificulta o nosso entendimento. Porque aí, a gente lê Mateus 24, acabou. Próximo capítulo. Esse eu leio amanhã. Mas, às vezes, esse que a gente vai ler amanhã é o mesmo discurso. E aí a gente termina perdendo alguns insights bons se a gente lesse tudo junto. E é o que acontece com Mateus 24 e 25. São o mesmo discurso. O discurso do Monte das Oliveiras. O capítulo 24, ele já segue o que foi falado no 23, 39 em Mateus. Vamos abrir lá. Voltamos para Mateus. Mateus capítulo 23. E aí é o último versículo. Quem pode ler? Uhum. Então, é isso que eles estavam e começam a discutir em Mateus 24. Bendito o que vem em nome do Senhor. Lembrar que isso foi gritado pelo povo para Jesus Cristo quando ele entrava triunfalmente em Jerusalém, que debatemos semana passada. E aí, os discípulos eles ficaram confusos, porque bendito o que vem em nome do Senhor. Ele está falando sobre a ressurreição? É isso que os discípulos começaram a pensar com esse 23, 39, quando ele diz, desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, eu acho que eles ficaram, será que eles estão
Ele está falando de ressurreição? Ou qual é o evento que ele está falando, que Cristo está falando? E aí vem o capítulo 24. A gente pode abrir em TJS, tradução de Joseph Smith, é assim que eu vou me referir, para a gente não ficar falando toda vez tradução de Joseph Smith. Pérola de grande valor, Mateus 1:1. Tradução de Joseph Smith, TJS, tá aí, ó. Joseph Smith, Mateus 1:1. Quem pode ler? Porque eu vos digo que desde agora não me verei, sem saberei que eu atendo que nos profetas escreveram, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor, nas nuvens do céu, e todos os santos andam com ele. Aí terminou aquele 39 de Mateus 23. E olha o que foi inspiradamente acrescentado. Então responderam os seus discípulos que ele retornaria à terra depois de ter. E aí vem esse capítulo todo, ele explicando como é que vai ser essa volta dele. Tá? E é aí que a gente vai agora imergir em Mateus 24. Cliquem aí só no linkzinho em cima, Mateus 24. Ele já vai direcionar vocês. Eles saem do templo, e aí saindo do templo, indo para o Monte das Oliveiras, naquele ponto de vantagem mais alto, naquela visão mais aérea, eles estavam vendo toda a estrutura do templo, que estava em construção. O templo nunca parou de funcionar. É tanto que eles treinaram vários dos sacerdotes designados como pedreiros para que eles trabalhassem na obra, para que o templo não fosse considerado impuro. Então, muitos dos que estavam trabalhando na obra eram sacerdotes, porque os serviços no templo continuaram. Estava aquele canteiro de obra e a estrutura era enorme do templo. Para vocês terem ideia, tinha pedra que era do tamanho hoje de um avião cargueiro nosso carregado, pesava-se muito. E é uma das maravilhas. Herodes fez aquele templo gigantesco, era uma das coisas mais bonitas daquele templo antigo. Então, Jesus Cristo com os discípulos estava olhando e olha a afirmação que ele faz. Imagine, então, vocês sentados com Cristo, olhando uma estrutura que pedras enormes, do tamanho de um avião carregado, com aquele peso mesmo, estava lá posta, e Jesus Cristo fala isso no versículo 2. Quem pode ler o versículo 2? Mateus 24, 2. O que você ia achar, Camila, se eu visse Jesus falando isso e olhando aquela estrutura grandiosa? Quer dizer, está forçando a barra, não está não? Talvez hoje a gente tenha estruturas que a gente também coloque a mão no fogo por elas e que nunca vão ser destruídas, né? Prédios que já estão aí há 200 anos, estruturas. E Cristo estava falando isso do templo, que era o símbolo máximo assim da adoração judaica. Provavelmente, os discípulos ficaram, mas como assim? Aí, eles começam a perguntar a Jesus Cristo. E Marcos 13 diz que foi Pedro, Tiago, João e André. Foram eles que começaram e perguntaram: quando serão essas coisas? Então, quando é que tudo isso vai ser destruído? Aqui, Mateus inclui todos os discípulos. Talvez para ele não ficar de fora da patotinha, talvez, para ele não dizer que foi só Pedro, Tiago, João e André, não, eu também estava lá, não sei. Mas ele diz que os discípulos perguntaram, no versículo 3, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles começaram perguntando isso.
E o que vocês entendem se eu falasse para vocês de fim do mundo? Qual é a ideia que vem na cabeça de vocês? Ok? Tudo destruído, terremoto, o que mais? Meio que um apocalipse zumbi, é isso? E não é bem essa ideia. Tá? A gente vê claramente na tradução de Joseph Smith que não é a ideia, e não é a ideia de Jesus Cristo. A vida continua, a vida segue. Mas é engraçado como a gente escolhe adotar mundo em concepções diferentes. Quando a gente está aqui na igreja, a gente diz que é a igreja e o mundo, né? A gente não toma esse mundo como a terra física. Então, quando Jesus Cristo está falando a destruição do mundo, não é a terra física, é o mundo o quê? Iniquidade. É o mundo injustiça, não é o mundo em si. Até porque a gente tem a regra de fé número 10, 10ª regra de fé. Alguém lembra o que diz? Isso. Cremos que a terra... A gente diz, cremos na coligação literal das 10 tribos, que Sião será construído nesse continente, e Cristo reinará pessoalmente sobre a terra, a qual, isso é a tradução antiga, será renovada e receberá a sua glória paradisíaca. Então, a gente deve meio que esquecer essa ideia de Hollywood, do mundo explodindo, se partindo, aquela coisa de eu sou a lenda, ou The Last of Us, né? Não é legal, né? Mas não é a ideia que Cristo passa, tá bom? Devemos ficar bem tranquilos quanto a isso. E a destruição do templo aconteceu sim, aconteceu em 70 depois de Cristo, com a grande revolta judaica, ou a primeira guerra judaico-romana. É só jogar lá no Google, vocês vão ter muitas informações. Então, Tito era um comandante das forças armadas do exército de Roma, tá? Tomou Jerusalém com as forças militares e destruiu as muralhas, destruiu o templo, queimou tudo, tá? Derrubou mesmo. E essa destruição é o que na história hoje a gente conhece como Cerco de Jerusalém, e aconteceu durante o governo do imperador Vespasiano. Então, Mateus 24 vai ter um quê de profecia dessa destruição física do templo, que aconteceu em 70 depois de Cristo, e vai ter a destruição dos iníquos, a destruição final, antes da vinda de Cristo. Uma coisa interessante que a tradução de Joseph Smith, Mateus, traz, é que ele meio que separa. Vocês verão que do versículo 1 ao 23, por ali, vai ser referente. Então, quando vocês forem estudar, veja lá, do 1 ao 23, vai ser referente a essa destruição física de 70 depois de Cristo. Do 24 em diante, mais ou menos isso, vai ser a segunda vinda do Salvador. Isso é que Joseph Smith, na tradução, faz. Ele reorganiza os versículos para deixar o que é antigo juntinho, o que é futuro juntinho. E isso ajuda quando vamos estudar Mateus, porque aqui vai estar meio que jogado, misturado antigo com futuro, e às vezes pode nos levar a interpretar de forma errônea. Versículo 4, o primeiro conselho que ele nos dá, qual é? Qual é o primeiro conselho que Jesus Cristo está nos dando? Ou seja, o que é acautelai-vos? Toma cuidado. Por que ele está dizendo para a gente ter cuidado? Diz aí, ó. Que ninguém vos engane. Não é cada vez mais crescente a nossa vontade de saber desses temas? Nossa vontade de saber como é o fim do mundo? O que vai acontecer? E quando a gente tem essa sede, muitas vezes as fontes que nós buscamos agregar não são fontes totalmente fidedignas. E aí a gente termina caindo em algumas armadilhas.
tivemos, na nossa era, várias seitas que proclamavam que Jesus Cristo ia retornar, que eles teriam que se matar para encontrar Jesus Cristo. Tivemos exemplos bem recentes, tá? Depois pesquisem que vocês podem ver dessas seitas religiosas que proclamavam que a vinda de Cristo ia acontecer. Existe até um caso bem famoso, tá? Que eles administraram veneno no Kool-Aid, no suco, e aí mais de 200 pessoas tomaram e foi um suicídio em massa porque esperavam Cristo retornando. Então, Jesus Cristo, desde aquela época, está dizendo, tem cuidado. Até mesmo porque existia um cara, tá? Naquela Jerusalém antiga, chamado Simão Bar Coquebas. Olha o nome dele. Bar significa filho e Coquebas, estrela. Então, o próprio nome dele era Simão, filho das estrelas. Ele foi um Messias mais bem-sucedido do que Jesus Cristo, no sentido de libertar Roma, libertar os judeus do domínio romano. Ele comandou a terceira revolta judaica, de 132 a 135 depois de Cristo. Tá? Na tradição messiânica, ele é até mais Messias do que Jesus Cristo. Eles acreditavam que o Messias vinha para libertá-lo, para acabar com a opressão. Simão Bar Coquebas fez mais desse lado do que Jesus Cristo. Então, muitos até consideram que ele seria um Messias. E olha que interessante, porque uns 100 anos antes, Jesus Cristo disse, acautelai-vos, porque vai ter gente que vai querer enganar, dizendo que é o Messias. Ele foi tão bem-sucedido que ele conseguiu, por um tempo, libertar os judeus do domínio romano. Ele fez até o dinheiro próprio de Israel, ele conseguiu fazer isso, mas terminou sendo totalmente aniquilado pelas forças romanas. Eles não deixavam barato. Jerusalém foi até reconstruída depois, fizeram uma nova cidade, o nome da cidade deram o nome Hélia Capitolina. Hélia, por causa do nome do imperador Adriano, que era Hélio, e Capitolina, porque a cidade foi dedicada a Júpiter Capitolino, que era o deus romano do dia, do céu, trovão, era o equivalente romano a Zeus, na Grécia. Era o chefe dos céus. Então, para acabar com essa influência religiosa, eles construíram a cidade bem ali onde tinha o templo e deram o nome de um deus pagão para não se ter mais essa influência. Os judeus não podiam nem entrar mais em Jerusalém. Se entrassem, seriam condenados à morte. Tá? Chegou nesse nível. E a Judéia, que é onde ficava todo aquele complexo ali religioso, até foi trocado o nome para Síria, Palestina. Eles literalmente perderam todo o acesso àquela terra santa ali deles. É tanto que hoje, no monte do templo, a gente tem mesquitas. A gente tem 2 mesquitas. Tá? Tem eles chamam de Dome of the Rock, o Domo da Rocha, que é uma mesquita gigantesca colocada lá em cima. E tem também uma outra mesquita, tão grande quanto, vizinha, chamada Al-Aqsa. Está tudo lá. Mas não tem nenhum templo, vamos dizer, cristão. É tudo templo muçulmano, mesquitas muçulmanas. Mateus 24:6, quem pode ler? Vê se não parece os dias de hoje. Olha lá. Mas ainda não é o fim. Temos um rumor de guerra hoje no mundo? Me digam, quais são os rumores de guerras que vocês ouvem hoje? Temos um conflito que está se arrastando há 1 ano e pouco. Rússia e Ucrânia? Não temos? Não temos o conflito aí da Síria e Palestina, que ainda se desenrola. Vários conflitos a gente tem na África. Serra Leoa até hoje sofre. Okay? Então,
desde sempre a gente tem conflito. É meio que natural da natureza humana ter esse conflito. Mas aí Cristo tranquiliza, ainda não é o fim. Vai ter tudo isso? Sim. E aí ele vem com o discurso dele para dizer, você não tem que ficar pensando só nesse seu mundinho. Você tem que extrapolar, é o que talvez a gente chama hoje de pensar fora da caixa, né? Que virou moda falar isso. Tem que extrapolar. Vocês, meus apóstolos, discípulos, meus seguidores, têm que pensar em coisas eternas. Tem que ser mais do que só essa vida cotidiana que a gente leva. E aí ele vai começar a abrir os olhos dos apóstolos e nosso para essas coisas mais eternas. Então, do 9 ao 21, vocês verão que ele vai tratar dessas calamidades que aconteceram nas revoltas judaicas, tá? Que culmina com a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Certo? Vejam que ele vai falar, serão atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados, trair-se-ão uns aos outros, surgirão falsos profetas e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí ele tranquiliza, aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, é o que está acontecendo, né? Onde é que está? No 14, né? Em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Eles já estavam. Paulo foi um pregador nato, saiu de barco para pregar nas nações vizinhas. Então virá o fim. Não quer dizer que seria imediatamente. Só aí é que ia se começar a pensar no fim. No fim do mundo como iniquidade, não no fim da terra. Tá? É interessante notar que antes da destruição do templo, muitos primeiros cristãos, eles fugiram para Pela. Vocês podem procurar no Google depois, fuga para Pela. P-E-L-L-A. Que era um planalto, tá? E provavelmente isso aconteceu porque eles estavam lendo as Escrituras. A tradição cristã diz que é por conta do versículo 16. Quem pode ler? É um conselho de Jesus Cristo. Os que estiverem na Judéia, que depois dessa revolução, em 70, ia ter o nome trocado para Síria-Palestina, eles pode ir para o monte. E muitos fugiram para Pela e escaparam da destruição ou da aniquilação por causa disso. Então é mais um motivo, talvez, para a gente ler as Escrituras. Mesmo com sono, mesmo cansado, vai que numa dessas a gente, né, consegue se salvar por conta do que está nas Escrituras, literal e figurativamente. No versículo 19, ele expressa uma preocupação especial por aqueles que são mais vulneráveis do que ia acontecer. Estão vendo? Das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, as crianças sofrem, os idosos sofrem, tá? Pode ver nessas nossas guerras aí, o povo mais vulnerável é que tem sofrido mais nessas guerras. E aí o Senhor diz, eu entendo que essas coisas serão particularmente difíceis para essa classe de pessoas, os vulneráveis. Mas a dureza da situação é justamente, né, parte do mundo que vivemos. Infelizmente, faz parte da nossa vida essa dureza, esses rumores de conflitos, essas guerras, essa falta de sossego. Então, mais uma vez, ele abre os olhos para os discípulos e diz, não pensem só em vocês, pensem nas grávidas que estão sofrendo, pensem nas crianças que vão ficar desmamadas porque perderam suas mães, ou naquelas crianças que terão falta de alimento, para as viúvas, para as pobres, aqueles mais destituídos. Tá? Vocês já ouviram falar da palavra escatologia? Alguém já ouviu falar sobre isso? E é isso que nós somos. Nós somos uma religião escatológica, bem como todas as religiões cristãs. Escaton, do grego, significa o fim
ou o futuro definitivo do homem. Basicamente, a gente traduz como fim. Então, escatologia é a ciência que está preocupada em estudar como é que é o fim do mundo. Então, nós somos escatológicos. A gente acredita no fim. Acreditamos no fim do mundo como hoje ele está conhecido. O próprio nome da igreja já mostra que nós somos escatológicos. Qual é o nome da igreja? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou dos dias finais. Okay? Então, nós somos escatológicos por essência. E a tradução de Joseph Smith, justamente, ela vai fazer uma distinção mais forte, como eu falei para vocês, do 1 ao 23, do que seria o fim daquela cidade de Jerusalém, pau, pedra, cimento, e do fim da iniquidade no mundo nos outros versículos, do 24 ali em diante, que vai ser sobre a segunda vinda. E aí, quando as coisas estão mais difíceis, é que a gente se torna mais escatológico, mais preocupado ainda com o fim. Né? Quando as coisas estão mais apertando, a gente viu pandemia. Passamos pela pandemia. Pronto, todo mundo achou que era o fim. Agora chegou. Está lá na Bíblia. Era isso que o pessoal falava, né? Está lá na Bíblia. Passamos? Sim. Estamos bem? Estamos. Vai chegar outra pandemia? Vai. Vamos passar? Vamos. Porque essa é a natureza humana, né? Já vimos isso quando estudamos o dilúvio no ano passado. Que a mensagem de Deus era: vocês vão passar por tudo isso. Vai continuar. E é esse mesmo Deus que tranquilizava Noé dizendo, vai continuar, que ele está dizendo aqui, vai continuar. Vocês vão passar por essas coisas e vai ficar tudo bem. E justamente por isso que o Senhor faz o aviso contido aí no 24. Quem pode ler o 24? Nesse momento que a gente está buscando tanto consolo porque as coisas estão ficando difíceis, a gente deve lembrar desse versículo 24, Mateus 24, 24. Quem pode? Se possível, enganariam até os eleitos. A gente hoje vê grandes sinais e prodígios sendo transmitidos até na TV. Se ligar, sei lá, ali meia-noite e meia, que não tem mais programação, que está populado os canais por essas TVs evangélicas, vemos vários prodígios. E você olha, é meio que quase impossível você não acreditar nesses prodígios, sinais e maravilhas que a gente está vendo o tempo todo. E qual é o remédio, então, para isso, para a gente não ser enganado? Boa! Ler as Escrituras. Tem mais remédio para isso? Fazer oração. O que mais? Vir à igreja? Vir à aula do instituto ou assistir online? Joseph Smith, na tradução dele, não citou todas essas coisas. Vamos abrir. Tradução de Joseph Smith, Mateus, Pérola de Grande Valor. Mateus 1, 37. E esse versículo não se encontra em Mateus 24. É um acréscimo. Pérola de Grande Valor. Joseph Smith, Mateus, versículo 37. Qual é o remédio, então, para a gente não ser enganado? Está logo aí no começo. Beleza. Esse é o remédio. A gente citou oração, escritura, instituto, ir à capela, ir ao templo, entesourar a minha palavra. Esse é o remédio para não sermos enganados nesses últimos dias, justamente quando a gente mais está precisando e está indo atrás de consolo, porque as coisas vão ficar difíceis, como o próprio Salvador predisse. Imagine naquela época.
Se o Salvador morreu ali com 33 anos, 40 anos depois, a cidade já estava destruída. Então, muita gente que estava ali discutindo com ele presenciou essa destruição de Jerusalém. E qualquer um, talvez, que viesse oferecendo salvação, eu vou consolar vocês, era bem aceito. E era até declarado como um Messias. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Voltando para Mateus 24, 28. Vocês já viajaram alguma vez de carro e já viram os urubus circulando lá no céu? É natural. Quando você vê, quando você vê os urubus circulando no céu, o que você pensa? Tem alguma coisa morta lá. E é essa comparação que Jesus Cristo vai fazer nesse versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Alguns atribuem que é meio que um erro de tradução, porque a águia não vai atrás de carniça. Seria melhor traduzido, e se vocês procurarem até outras traduções em português, está traduzido como os abutres. Algumas traduzem até como os corvos. E faz mais sentido. Onde está o cadáver, aí estão os abutres. Talvez é porque, puxa, está comparando a gente com abutre? A águia é melhor, né? Um animal mais bonito, né? Mas o que Jesus Cristo está dizendo? Onde tiver o cadáver, o meu cadáver, onde tiver o meu evangelho por causa da minha morte, aí é que os cristãos vão se reunir. E é aí que vocês devem estar. É nesse ajuntamento dos santos que vocês devem estar. Todo domingo. A gente age como uns abutres aqui na igreja, não age? Age sim. Naquela mesa, a gente distribui um cadáver. Corpo e sangue de Cristo. Então, onde houver cadáver, as águias, nessa tradução, mas os abutres, ou seja, os cristãos, vão se reunir. Eu trouxe aqui algo interessante, porque um comentarista bíblico chamado Trapp, ele diz o seguinte: o corpo sacrificial de Cristo, que a gente partilha todo domingo, tinha um suave aroma. Lembra do que era holocausto? Que a gente definiu várias vezes, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Essa é a definição do Velho Testamento para o holocausto, né? E aí ele diz, o corpo sacrificial de Cristo tinha um suave aroma que convidava os santos, como aves predadoras, a voar a grandes distâncias com uma maravilhosa rapidez. Eles se dirigiam ao seu corpo, que, embora morto, era a fonte da vida. Mas também há outras interpretações para esse versículo. Vocês já viram esses filmes romanos, né? Gladiador. Estão dizendo que vai ter a continuação do Gladiador, vai ter Gladiador 2, eu não sei como continua, mas são as notícias que vamos ter um filme novo do Gladiador, né? E o símbolo de Roma, dos exércitos romanos, era justamente a águia. Então, alguns defendem, do jeito que está aí, Adam Clarke, que é um comentarista bem famoso da Bíblia, defende que, do jeito que está aí, seria os judeus, como já um cadáver, um corpo ambulante, decaído na sua religião, tá? Seriam destruídos pelas águias romanas, os exércitos romanos. Pode ser também uma interpretação viável, que foi o que aconteceu em 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Ok? Ou uma ou outra, as duas têm sua beleza, tá bom? Eu gosto também da interpretação de que a gente se reúne como esses abutres onde está o corpo de Cristo. Dúvidas até agora? Também pode ser tipo uma chama a atenção aqui de Jerusalém também. Um chamado de Sião? Para as pessoas, porque tipo, esses pássaros, eles vão até o corpo. Então, esse igual cadáver,
Na inglês é muito mais forte, assim, eu falo coisa de morning. É corpse, né, lá? É, tipo de água também. Mas, tipo, ali, a gente pode lá no lado, perguntar lá. Sim. Eu vou até citar um pouquinho com a situação dos peregrinos. Se acreditarmos, por exemplo, que a América é uma terra prometida, como nós acreditamos, a história dos Estados Unidos não foi moldada pelos peregrinos que vieram lá do outro lado do mundo para se estabelecer nas Américas. É tanto que esse comentarista Trapp fazia alusão a isso. Quando ele falava que essas nações vinham de grandes distâncias com uma maravilhosa rapidez, ele se referia justamente a esses puritanos, esses peregrinos que vieram do outro lado do mundo para se estabelecer aqui nas Américas como terra prometida, né? E sim, não era uma ideia corrente, até mesmo no meio da igreja, que a gente tinha que se reunir em Sião, Salt Lake, até que nossos líderes sempre diziam, Sião é onde você está, você constrói Sião aí, e é onde você vai se ajuntar como esses abutres. Tá? Obrigado pela colocação. Alguém mais tem alguma ponderação sobre essas águias, ou abutres e cadáver? Não? Podem falar, fica à vontade. Tá? Então, a gente pode ver no versículo 26, porque ele vai mais além, ele diz, se tiver no deserto, não saiais. Se ele disser, está no interior da casa, não acrediteis. Ou seja, principalmente naquela pandemia que a gente ficou procurando Cristo em tudo que era lugar, tudo era sinal, tudo era maravilha operada por Cristo, tudo estava na Bíblia, né? Então, muitas vezes, quando a gente está buscando a doutrina de Cristo, a gente pode correr para o lugar errado no YouTube, né? A gente pode correr para o lugar errado, sei lá, no TikTok, que hoje a gente tem uma diversidade de figuras religiosas falando das suas crenças no YouTube, TikTok, Facebook e essas coisas, Instagram, né? E aí vem a reflexão. Quando eu estou procurando o cadáver de Cristo ou a doutrina de Cristo, eu vou correr para esses YouTubers ou vou para onde os 12 estão reunidos ao redor do corpo de Cristo? Muitas vezes nós somos muito mais levados pela ideia de um YouTuber do que pela ideia da liderança da igreja, que a gente professa no público, que acreditamos e apoiamos como profetas, videntes e reveladores, os 15. Então, para onde eu vou correr? Eu vou correr para onde tem um cara só falando ou para onde os abutres estão em cima do corpo? Né? Que são eles que recebem a revelação, que é como acreditamos. Tá? Então, na nossa comunidade, a gente tem proteção contra o engano. Teve dúvida? Vai buscar, tá? Com quem realmente vai poder te ajudar. Busca a tua inspiração pessoal, busca teu líder, busca os manuais, busca um bom comentário bíblico. Certeza que você vai ter, se não sanada essa dúvida, pelo menos amenizada. E por umas fontes boas, corretas. Certo? Mateus 24, 29, né? Ele vai falar justamente desses eventos escatológicos que amamos. Quem pode ler para nós? Então é isso que a turma espera. Estrela cadente o tempo todo, né? Eclipse, e talvez não seja nada disso. E eu já posso trazer para nossas vidas hoje. Cristo aí, ele está dizendo, vai ter mudanças. Quando teve a primeira vinda dele, já teve mudanças. E na segunda, essas mudanças serão maiores ainda. E nas nossas vidas, se Cristo entra agora nas nossas vidas, não vai ter que ter mudança? Sim. Às vezes eu vou ter que mudar minha forma de pensar. Às vezes eu vou ter que mudar minha aparência.
Às vezes vou ter que mudar minha forma de agir com outras pessoas. Então, a gente não precisa esperar a segunda vinda para ter essas mudanças. A gente pode ter a mudança disruptiva agora. E a gente precisa dessa mudança. A gente precisa escurecer alguns sóis na nossa vida. A gente precisa fazer com que algumas luas não brilhem. Tudo isso eu estou falando figurativamente, né? Tipo, qual é talvez o sol que vocês precisem escurecer das vidas? Vamos dar exemplo. O que a gente às vezes tem que fazer o sol escurecer? Ou alguma estrela cair? Quando a gente decide aceitar Cristo na nossa vida. Ok, o pecado em geral, mas talvez aquele amigo que é uma estrela, você vai ter que deixar ela cair. Ou seja, ó, não dá mais para eu ter esse tipo de amizade, porque não está me elevando. Talvez o sol da bebida vai ter que sumir da minha vida, vai ter que se apagar. Talvez a lua da desonestidade não dê mais o seu brilho. É essa mudança que Cristo está querendo em todos nós. Tá? Não precisamos da segunda vinda para esperar mudanças. Temos que mudar agora. É isso que é aceitar Jesus Cristo. Lembram algumas aulas passadas quando eu citei que Jesus Cristo veio e ele falou que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Ou seja, ele veio trazer mudança. Se não mudou, alguma coisa está errada, né? Se não rompeu com alguma coisa, está errado. Não está seguindo a Cristo como ele espera que sigamos, porque implica mudança. Tá? Provavelmente vários de vocês que se converteram, tiveram mudanças, ainda continuam tendo, eu continuo tendo, e é assim que a gente tem que crescer, através dessas rupturas, dessas mudanças. Certo? Perguntas? E aí no versículo 30, né? O ponto aí é que ele está dizendo no 30 e no 31, ó, não se preocupa com essas coisas, não se preocupa com eclipse, não se preocupa com estrela caindo, porque quando eu chegar todo mundo vai saber, relaxa. Então, não fica preocupado quanto a isso. Não se dê muito ao trabalho de quando. Quando eu chegar, vocês vão saber. Tá? É isso que ele está dizendo. Quando for chegada a hora. E aí a gente pode encarar, a partir daí, o resto do Mateus 24 e Mateus 25 como é que vocês vão me esperar? Então, se vocês lerem Mateus 24, do 31 em diante aí, e 25, com a pergunta em mente, o que eu vou fazer nessa espera para Jesus Cristo? Qual é a forma que eu espero Jesus Cristo? É isso que ele está tentando nos ensinar com as parábolas que ele vai lançar a seguir. Como é que você espera essa minha vinda? Ah, sim, preparação para a segunda vinda. Eu mandei no nosso grupo, não foi? Deixa eu só resgatar aqui. Isso mesmo, do Elder Dallin Oaks. E o título do discurso foi Preparação para a Segunda Vinda. É bem interessante mesmo, quem puder ler. Né? Eu vou até ler um trechinho que coloquei lá no grupo. E se esse dia fosse amanhã? Se soubéssemos que iríamos encontrar o Senhor amanhã, devido a uma morte prematura, ou seja, você morrer cedo, ou por causa de sua vinda inesperada, ou ele voltar assim rapidão, o que faríamos hoje? Que confissões faríamos? Ufa, passei já pela entrevista do presidente hoje. Davi também. O que deixaríamos de fazer? Que problemas de relacionamento teríamos que solucionar? A quem perdoaríamos? Que testemunhos iríamos prestar? E aí, logo no parágrafo seguinte, ele continua dizendo, se faríamos essas coisas nessa ocasião, ou seja, na vinda de Cristo, por que não agora? Por que eu não começo fazendo agora? Se eu faria tudo isso para me aprontar para a vinda do Salvador,
Se eu soubesse quando seria, por que eu não começo a fazer hoje? Por que eu fico deixando para amanhã? Né? Por que eu não começo já? Então, é isso que o Salvador vai tentar ajudar os discípulos a entender, como ele está tentando a nos ajudar a entender. Porque mal tinha acontecido a primeira vinda, ou seja, foi há 30 anos passado. E ele já está falando da segunda vinda. Por que vocês acham que Cristo estava falando tão cedo da segunda vinda dele? Por que ele não morreu em paz e depois não mandou alguns profetas novos para falar da segunda vinda dele? Porque ele próprio, ainda vivo, falou da segunda vinda. Ele tinha acabado de chegar. Qual é a ideia de vocês? Vocês têm alguma ideia? Nunca pensei nisso. Por quê? Talvez a gente dá valor quando perde, né? Talvez, para começar a se preparar, porque breve ele voltava, né? Pode ser, né? Eu vou tentar dar alguns outros insights para vocês, por que talvez ele tenha falado tão cedo. Para alguns, a morte dele foi um fracasso, em termos messiânicos. Ele não fez muita coisa em termos messiânicos, do jeito que eles esperavam o Messias, que ia libertá-los da opressão romana. A gente pode ver isso, quem pode abrir lá em Lucas 24? Eu vou abrir junto com vocês, mas Lucas 24 é aquela famosa aparição dele para os discípulos na estrada de Emaús. 2 discípulos lá, tá? A partir do versículo 19. Vejam no versículo 21 o que eles falam. Aham. Mas agora, até hoje, o terceiro dia dele. Ó, a gente esperava que ele redimisse Israel, mas já é o terceiro dia e nada, né? Então, os próprios discípulos, assim, estavam achando que era acho que a gente até foi enganado. A gente acreditava e esperava que ele fosse o Messias, mas ele morreu, já é o terceiro dia e nada, né? E eu entendo também a decepção, talvez um pouco deles, porque eles realmente não viram o que eles acreditavam. Foram ensinados desde pequenininho que o Messias vinha para libertar Israel. Tanto que eles falam isso. Ó, eu achava que ele ia libertar, mas a gente continua oprimido. Vai ser pior ainda, né? Daqui para frente, como foi. Culminou com a destruição do templo. Então, parece que para os discípulos não estava claro qual era o pensamento de Jesus do que era ser um Messias. Eles ainda continuavam pensando diferente do que o Salvador pensava. E aí lembram da escritura famosa de Isaías, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, quando ele falava que era o Messias, ele estava falando A, os discípulos estavam entendendo B, né? Do Messias terreno, carnal, general, que ia libertá-los. E até hoje, os judeus, nossos irmãos, não acreditam em Jesus como um Messias. E tem alguns motivos para isso. Porque ele não cumpriu todas as profecias do Messias na primeira vinda. Ele não cumpriu. Vamos dizer, ficou profecias pendentes. Então, se ficou profecias pendentes, ele tem que voltar, porque ele tem que cumprir com essas profecias. Então, quando ele profetizava da sua segunda vinda, ele já estava dizendo, ó, eu não cumpri tudo agora, mas eu vou voltar para cumprir o resto das profecias feitas pelos meus profetas do Velho Testamento, que vocês leram nas Escrituras, mas eu vou cumprir na segunda vinda.
Não vai ser à vista, vai ser a prazo. Eu vou cumprir em 2 vezes. E, nesse meio tempo, como é que vocês vão esperar? E ele vai continuar com o discurso deles, certo? Se a gente for ver em Atos, o número de discípulos meio que caiu drasticamente. Se vocês só compararem, por curiosidade, Atos 1:15, na reunião que Pedro vai escolher o novo apóstolo, tá? Porque Judas havia sido morto, né? Só tinha 120 pessoas. Cadê aqueles 5.000 que ele tinha alimentado? Então, em termos práticos, não foi muito... Tudo bem que vocês vão ver que depois, em Atos 2, teve uma reunião batismal com 3.000 pessoas, mas ainda assim é um número muito menor do que os que ele alimentou lá no começo do ministério. Tá? Então, o Senhor, ele mostrou que ainda tinha muito mais que precisava fazer, e ele vai fazer na sua segunda vinda. O Senhor, então, nos vai prover ferramentas para que a gente possa esperar. É isso que ele vai fazer com o resto do capítulo. Tá? Não vai ter, assim, nenhum evento chave que diga, ó, aconteceu isso, o Salvador chega amanhã. Não tem nenhum evento assim chave, ele não deixou amarrado. Por quê? A tônica é você tem que estar pronto. Você tem que vigiar. Ele podia ter dito, ó, quando acontecer, sei lá, um eclipse de 2 dias, sou eu que estou voltando. Ele não deixou isso amarrado desse jeito. Temos vários sinais, rumores de guerra. A gente ouve de rumor de guerra desde sempre. Eclipse a gente vê desde sempre, se quem quiser interpretar, né? Estrela caindo a gente vê desde sempre, é tanto que a gente chama estrela cadente, estrela que cai, né? Lua não dando brilho, eclipse lunar também a gente vê desde sempre. Então ele não deixou amarrado, ele disse, vigiai, estejam prontos. Beleza? Mateus 24, 36. Vamos voltar? Lembra que a gente estava em Lucas? Então vamos para Mateus 24, 36. Olha o que ele fala. Se a gente fica querendo saber, ou se a gente acredita em quem diz que sabe, a gente está muito iludido. Porque olha o que ele fala no versículo 36. Quem pode? Marcos, ele ainda é mais enfático. Em Marcos 13, 32, ele diz que nem o filho sabe. Nem ele. Então, provavelmente, naquela época, nem ele sabia. Hoje ele sabe. Hoje, provavelmente, ele sabe. Não, mas ele é perfeito como pai agora, né? Então, ele sabe. Né? Mas ele não vai dizer, ó, eu vou voltar, né, amanhã. Ou, nem para o profeta, né? E já teve declarações, acho que foi Boyd K. Packer que disse que nem os 12 sabiam disso. Então, por que a gente fica tentando adivinhar? Tem várias pessoas que tentaram cravar quando Jesus Cristo voltaria. Ele já nos advertia quanto a essas pessoas. Se cravar, né? Aí só de birra ele vai dizer, não vou voltar nesse dia, vai esperar mais um pouco, né? Está de castigo. Então a gente não tem que se preocupar quando é a segunda vinda de Cristo, porque a tônica é o que eu vou estar fazendo quando ele voltar. Ele já falou sobre isso no versículo 46. Pula só um pouquinho. Mateus 24, 46. Quem pode ler para nós? Então, vai ser abençoado aquele que, quando ele voltar, eu estiver firme no caminho do convênio. Pronto, é isso que eu tenho que me preocupar. Estou guardando os mandamentos?
Estou guardando os convênios, os acordos que eu assumi com Deus? Estou. Então, beleza, está tudo bem. Acabou. Só isso. Não interessa aí se ele vai voltar hoje, amanhã, daqui a 100 anos, 300. É isso que ele está preocupado. E as parábolas vão falar justamente sobre isso. Ele vai falar sobre um pai de família que não sabe a hora que o ladrão vai entrar na casa dele. Se vocês soubessem, se eu dissesse para vocês, ó, Camila, se prepara aí, porque hoje, à 00:05, um ladrão vai tentar entrar na tua casa. O que você ia fazer? Já tinha chamado a polícia 00:00 ou um pouco antes, porque eles demoram um pouco, né? Um pouco antes. Talvez já deixava as luzes acesas, né? Se tivesse câmera, já ligava a câmera. Se tivesse alarme, já ia ligar o alarme. Talvez já ia até sair de casa e ficava olhando pelo celular a imagem da câmera, né? Então, claro, se a gente soubesse quando um ladrão vai entrar na nossa casa, aí eu ia me aprontar. Mas aí, como eu não sei que o ladrão vai entrar na minha casa, eu moro em São Bento, é tudo bem tranquilo, eu deixo a porta aberta, né? Então, coloco o meu tênis para secar lá no varal, no meio da rua, e deixo. Por quê? Porque a gente não sabe que essas coisas vão acontecer. Então, o Senhor está dizendo, esteja pronto. Toda hora você ligue seu alarme, você esteja com a polícia a posto, porque a qualquer hora o ladrão pode chegar. E é isso que ele está dizendo para nós, esteja pronto. Tá? E aí, a gente terminando o capítulo 24, esqueça a ideia de que a gente tem um capítulo 25. São a mesma coisa, é o mesmo discurso, ele está só continuando. Então, ele lançou a parábolazinha da figueira, lançou a parábola do pai de família, que não sabe a hora que o ladrão chega, e ele vai dizer, ó, vou continuar com essas histórias para vocês entenderem, né, que não é quando eu vou vir, mas é o que vocês vão estar fazendo que me importa. Beleza? Vamos ver aí, Mateus 25, são parábolas famosas. Todo mundo já ouviu essas parábolas? As 10 virgens, os talentos e as ovelhas e os bodes. Tá? Do 1 ao 13, a gente tem a parábola das 10 virgens. Nossa, sério, eu tô preso aqui. Só, e é uma história gigante, né? Mas é rapidinho. Só do 1 ao 13. A gente não deve presumir que todos os casamentos eram nesse molde, tá bom? Não temos evidência científica. Então, se a gente fazer, os casamentos na comunidade judaica daquela época eram assim, não, essa era uma história de Cristo, talvez nem todos os casamentos correspondessem a isso, tá? Mas o ponto é que ele começa, então, o reino dos céus. Ele não está falando o mundo versus igreja, não. Ele está falando do reino dos céus versus o reino dos céus. Ok? Não é o reino dos céus versus o mundo. Somos nós contra nós mesmos, tá? Não vamos envolver o mundo em iniquidade, não é isso que ele está falando. Se ele estava falando, como é que vocês esperam Jesus Cristo? É justamente a gente que acredita que ele vai voltar. Né? E ele começa, o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. Também não vamos colocar na parábola, como eu já falei aqui, sentidos que ela não nos dá. A parábola pode ser interpretada de várias formas e diversas, sim, mas algumas não, de jeito nenhum. Por exemplo, ele vai dividir as 10 virgens em 5 e 5. Então quer dizer que 50% da igreja é prudente e 50% é louco. Não, não vamos fazer essa divisão, que não é o propósito da parábola. Beleza? Então, o presidente Oakes enfatiza que esta parábola é sobre os membros da igreja, naquele discurso que eu enviei para vocês, preparação para a segunda vinda. Então, a parábola é sobre nós. Não tem nada que envolver o tio Zé que não é batizado na igreja. É sobre nós. O ponto dessa parábola, alguém consegue me contar rapidinho o que acontece nessa parábola? E daí, 5 levaram óleo da erva e 5 não. E daí acabou mesmo com todo o que Isso.
Aí elas pediram para elas que tinham reservado. Só que daí era a reserva dela, não, também não precisava. Elas foram necessárias. Não. Daí elas chegaram atrasadas, Chegaram atrasadas e aí não puderam mais entrar, né? Boa. Para vocês, qual é o sentido que tem essa parábola? Ok. Aham. Isso é presente. Não da igreja, realmente. Se eles estão certo, eles estão prontos e vão entrar. As outras pessoas, não. Você sempre pensou dessa forma, é isso? Isso. Igreja contra mundo, né? Eu tive preparado com, ok, existem pessoas também, mas... Ok. É mais cômodo, né? Jogar pro... É o mundo, né? Não sou eu, isso. Boa, está sendo sincero. E vai estar cumprindo para um momento de... Ok, muito bom. Vejam aí, ó, que o noivo ele está atrasado. Vejam, não sou eu que estou dizendo. Ó, no 5, e tardando o noivo. Então, eu acho que essas noivas estavam dizendo, breve ele vem, breve ele volta, breve ele chega. Ele chegou depois da hora prevista, vamos dizer assim. Então, isso é a vinda do Salvador. Tardando o noivo, vai ter tempo, e talvez tempo de sobra. Para quê? O ponto da parábola é que tem coisa na nossa preparação que a gente não pode compartilhar. Então, essas que tinham azeite na sua candeia, não é que elas eram más e não quiseram emprestar, mas é porque elas não podiam emprestar. Que coisas na nossa preparação para a vinda de Cristo eu não consigo emprestar? Testemunho, já diz, né? Pessoal, não é comunitário. Dignidade. Nem minha recomendação para o templo eu posso emprestar, tá aqui, Zoe. Entre com a minha. Não posso. Né? Não posso. Então, o ponto da parábola é que algumas coisas são extremamente pessoais. Você não consegue emprestar. E elas não foram más porque não emprestaram. Porque, veja, se o ponto fosse compartilhar as coisas, Sião não seria construída. Concordam comigo? Porque Sião é justamente a gente vai compartilhar tudo. E até o Salvador voltar, a gente vai ter construído Sião na terra. Ou seja, tudo compartilhado. Então, o que custa eu compartilhar um azeite? Então, ele não estava falando sobre compartilhar. Ele estava dizendo, tem coisas que você não consegue compartilhar. Como vocês citaram aqui. Fé, testemunho pessoal, revelação, dignidade. Essas coisas eu não posso passar para o meu filho, não posso passar para o meu amigão, não posso passar para ninguém. A gente deve cultivar essas coisas. E como o noivo, a gente não sabe quando ele chega, é até depois da hora, a gente tem que estar sempre pronto. Eu tenho que estar sempre com fé, eu tenho que estar sempre digno, eu tenho que estar sempre com o meu testemunho pessoal fortalecido, porque a gente não sabe. Né? Há quanto tempo a gente fica dizendo que o Senhor breve retornará? 2000 anos a gente já vem falando isso. Talvez passemos mais 2000 anos e a gente tem que estar pronto. Temos que estar prontos. É tanto que em Doutrina e Convênios 64, 23, ele diz que o tempo... Vamos ver lá. Doutrina e Convênios 64, 23. Olha o que ele diz. Eis que o tempo presente se chama hoje, até a vinda do Filho do Homem. Então, eu tenho que me preparar hoje, ou seja, no tempo presente. É esse tempo. Tá? É hoje. Esse tempo que eu tenho até a vinda do Filho do Homem é hoje. Talvez sejam mais 2000 anos, eu chamando hoje. Talvez daqui a 1000 anos, um professor sentado aqui vai estar dizendo, breve ele volta. Hoje vocês têm que se preparar.
Então, essa é a tônica e o ponto central da mensagem. Eu me preparo hoje. Algumas coisas, como a gente já falou, vê na parábola de novo. Vamos voltar lá para Mateus 25, versículo 9. Olha o que essas prudentes falam para aquelas que não tinham azeite. No finalzinho, comprai-o para vós. E aí, se a gente comparar, se quiserem até colocar um linkzinho, Joseph Smith, História 1:20. Quando ele vai relatar a visão para a mãe, ele diz, aprendi por mim mesmo. É isso que elas estavam dizendo. Vocês têm que comprar para vocês. Vocês têm que aprender por vocês mesmos. Eu não posso emprestar para vocês. São coisas que eu não posso dar. É isso que a Virgem prudente estava ensinando para essas virgens que são chamadas de imprudentes ou loucas. Tá? Tem que se aprender por vocês mesmos. E no 8, elas esperaram o que ia acontecer? Certo, mas só pediram quando? Ok. As nossas lâmpadas se apagam, então é muito melhor a gente correr atrás de azeite quando nossa lâmpada ainda não se apagou. Vamos trabalhar antes da nossa lâmpada se apagar, porque quando ela se apaga, é muito mais difícil a gente aí reacender. É muito mais trabalhoso. E aí, quando eu falo da lâmpada, nossos testemunhos, a nossa dignidade, vamos correr atrás antes dessa preparação, antes que ela se apague totalmente. Na Revelação Moderna, em Doutrina e Convênios 45, 56 a 57, o Salvador citou essa parábola. Depois, quem quiser, checa lá, ele vai falar dessa parábola das 10 virgens, e ele dá o mesmo conselho, de entesourar as palavras dele para a gente não ser enganado. Se vocês quiserem, quando estiver estudando Mateus 24 e 25, abre também Doutrina e Convênios 45. Doutrina e Convênios e 45 é segunda vinda, tá? É um paralelo, é um ótimo adendo a esse discurso do Monte das Oliveiras. Beleza? Agora a gente vai para outra parábola, que ele fala dos talentos. Ele deu para um 5 talentos. Lembram dessa parábola? Quem pode contar rapidinho? Não precisa acertar as quantidades. Era um senhor, né? Um senhor que ia se ausentar, ok? 5 talentos, ok? Deu 2 talentos e para outra deu 1, beleza. De 5 foi para 10, ok? A outra que tinha 2 foi para 4 e a última não fez nada e aí ela foi lançada fora, né? É essa parábola, muito bom, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre talento. Talento a gente acha que é uma moeda, né? Então vamos desconstruir e construir um novo pensamento, tá bom? O talento é uma unidade de medida para grandes quantidades de massa, certo? Então, um talento pesava 58,9 quilos. Então, 59 quilos era a medida de massa que era um talento, ok? Os hebreus chamavam o talento de kikar. E o talento que os gregos chamavam, como foi escrito em grego, que era o talento ático, era igual a 60 minas áticas, ou 6.000 dracmas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente com um talento ficaria bem a vida inteira. Tá? Então, o ponto é esse. O Senhor está dando quantidades astronômicas, ou seja, é muito dinheiro. Tá? Era muito dinheiro. Vocês devem se lembrar que um denário era o salário de um dia. Então, a dracma estava acima. Tá? Então, você estava bem.
se tivesse um talento só. Ok? E aí, não significava que era uma moeda, podia ser quantidades de bens e quantidades de dinheiro. Então, esse senhor deu 5 quantidades gigantes de dinheiro para um, deu 2 quantidades gigantes de dinheiro para outro, e deu uma quantidade gigante de dinheiro para outro. Dinheiro ou bens. Tá? E é daí que vem a ideia da gente chamar dos presentes de Deus para nós de dom. A gente fala, tem o dom de tocar piano, tem o dom de cantar, vem daí, desses presentes desse Senhor. Certo? E essa parábola vai seguir a linha da parábola anterior. É o mesmo discurso, ele estava falando da mesma coisa. E vejam só no versículo 19. Quem pode ler? Ele veio breve, Zoe? De acordo com a escritura, não, né? Ele disse, muito tempo depois. Da mesma forma que o noivo tardava. Ele veio só muito tempo depois. Certo? Ele veio para ajustar contas. E vejam, vejam aí, a gente interpreta essa parábola que quanto mais a gente tem, né, mais o Senhor vai nos dar. Vamos lembrar do instituto no nosso ramo. Há 2 anos atrás não tínhamos classe. Hoje a gente tem uma classe que funciona ao vivo, presencial, no YouTube e no Zoom. Né? Então, quanto mais a gente se esforça, mais a gente recebe do Senhor. É nesse sentido, tá, que a gente tem uma interpretação dessa parábola. Quanto mais verdade a gente tem, mais o Senhor nos dá. Porque no final ele diz, então tira desse que não fez nada e entrega para aquele que tem mais. É nesse sentido. Ok? Quanto mais a gente se esforça para receber verdades, mais o Senhor vai revelar verdades para nós. E o que é interessante, vejam as recompensas. Quem tinha 5 talentos e foi para 10, recebeu uma recompensa. Qual foi? Está no versículo 21. Quem pode ler? Essa foi a recompensa do que tinha 5 talentos e foi para 10 talentos. Imagine quanto de dinheiro, quanto de posse ele tinha. Agora vamos ver a recompensa no versículo 23, para aquele que tinha 2 talentos e foi para 4 talentos. Lê de novo, Camila, para nós, o 23. Mudou alguma coisa? Compare, versículo 21 e 23. Mas olha, o segundo, que tinha 2 talentos, foi para 4. No final, ele tinha menos do que o inicial daquele primeiro servo, que tinha 5 talentos. E a recompensa foi diferente? Foi exatamente igual. É justo? Eles guardaram, eles tinham os mesmos mandamentos, a gente pensando nesse modo. Ok, boa, a gente vai chegar lá. Mas se você olhar, dizer, opa, carnal, natural e humano, é injusto, né? Porque o outro tinha 5, foi para 10, já começou com mais, né? Claro, se esforçou porque tinha que dobrar 5, e esse tinha 2, dobrou para 4, terminou com menos do que o inicial do primeiro servo, né? E talvez o ponto da parábola seja justamente esse, a vida é injusta. A gente já falou isso. E aí, desculpa trazer assim para vocês, mas até o evangelho de Cristo é injusto. A pessoa que vai ter com, sei lá, 80 anos, ela vai ser muito mais fácil salva do que a gente que batida com 8. Então, vejam,
Graças a Deus, o evangelho de Cristo, eu vou colocar entre aspas, também é injusto. Porque todos nós podemos ter a mesma recompensa. O que importa não é a quantidade que eu vou apresentar para o Senhor, mas é como eu tratei essas coisas que o Senhor me deu. O que eu fiz? Só Jesus Cristo conseguirá ser justo sem roubar a misericórdia. Então, ainda bem que ele será, entre aspas, eu vou colocar, injusto. Entendem onde eu quero chegar? Porque de acordo com a justiça, qual era a minha recompensa? Ok, morte espiritual, inferno, né? Não é isso que todos nós estamos fadados? Mas aí vem Jesus Cristo para colocar a misericórdia na equação, para tornar o evangelho, entre aspas, injusto, como foi para esses servos. Essa parábola também, né, vem trazendo um sentimento de que eu não devo me comparar com o outro. Nós começamos diferente nessa vida. Concordam comigo? E não só, eu não estou falando das coisas mundanas, que isso fica bem óbvio, né? Tem gente que já nasce com uma Lamborghini na garagem, tem outros que nem com Fusca. Então, no mundo, a gente já consegue ver isso, que o ponto de partida é diferente, né? No Evangelho também, tem uns que já nascem com a família na igreja toda ajustada, tem outros que penaram muito para conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E a recompensa vai ser igual. Lembram da parábola dos trabalhadores na vinha? Teve um que ele chamou logo para trabalhar, às 6 da manhã, outro chamou às 11, outro chamou às 3 da tarde e outro chamou às 5, quando ia trabalhar só 1 hora. E no final, está aqui a recompensa, igual, né? Então, ainda bem que o Senhor é, eu vou colocar entre aspas, tá bom? Injusto, porque todos nós receberemos a misericórdia dele para podermos ter a recompensa que ele promete para nós. Beleza? Então, aqui, a questão nessa parábola é: como é que eu vou usar o meu tempo? Eu vou esconder esse talento? Como fez aquele servo que foi chamado de mau e negligente? Eu vou esconder essas verdades? Ou o presidente vai me chamar para um cargo, chama aí você para dar aula para os jovens. Não posso não, presidente. E aí seu emprego é ser professor. Trabalha na rede pública, no magistério. Mas aí na igreja, não posso. Mesmo que não seja, mas você às vezes tem o talento para tocar, ele te chamou para ser pianista. Não dá. Não posso tocar na reunião sacramental. Chamou para ser presidente de uma organização. Não, presidente, não dá. E você trabalha no RH de uma empresa. Sabe? Então, o que eu estou fazendo com esse tempo? Essa é a questão importante aqui nessa parábola dos talentos. E aí, a gente também pode repensar a nossa relação com o pessoal, tanto da igreja quanto o pessoal do mundo, né? Muitas vezes a gente olha para essa parábola e diz: o que tinha 2 talentos não é tão bom quanto o que recebeu 5, mas não é tão ruim quanto o que recebeu 1. Então, às vezes cai nesse comparativo, né? Eu não sou tão bom quanto o irmão A, B ou C, mas também não sou como o pessoal do mundo, né? Então, estou bem, né? Assim que a gente, às vezes, quer interpretar para o nosso lado, né? E não devemos fazer isso, não é o propósito, tá? da parábola. Não devemos cair nessa armadilha de interpretar assim. E olha que quem tinha um talento, o que ele tenta fazer? Veja lá no versículo 24 e 25. Ele tenta jogar a culpa para cima de quem? Quando o Senhor diz para ele: mas eu te dei um, o que você fez? Ele joga a culpa para cima de quem? Ok. Aqui no caso da parábola, joga para cima do Senhor, né? Ele diz: eu estava com medo porque eu sabia que você era rígido, você ia cobrar de mim, aí eu enterrei, né? E não é assim que a gente às vezes age tentando culpar Deus?
E aí Deus está dizendo, você sabia da expectativa que eu tinha para você. Você canta na sacramental, sou um filho de Deus, então eu espero que você seja um Deus como eu. Essa é a minha expectativa para você. E aí você não faz nada? Eu tinha expectativa que você fosse um Deus, eu quero que você se torne um Deus junto comigo. E você não faz nada, esconde o talento? Você podia pelo menos ter tentado alguma coisa. Veja, no versículo 26 e 27. No 26 ele diz, você sabia que a minha expectativa era alta para você, como meu filho, filho de Deus. No 27, ó, podia até ter dado dinheiro no banco, colocava no banco, pelo menos ia render 1%, 2%, mas não, você enterra. Você não faz nada com essa natureza divina que eu te dei. É isso que ele está alertando. E o servo foi mal por causa disso, por ser negligente. Desperdiçou um tempo valioso e uma natureza valiosa. Eu sou filho de Deus, tá? Então, a ideia nessa parábola também é, eu posso pelo menos tentar antes da segunda vinda. Eu preciso tentar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso só sentar e esperar. Isso é até um ponto positivo para a gente não saber quando ele volta, né? E se eu soubesse que ia ser no ano 2050, eu começava a me preparar quando ali? 2048, 49, aí eu começava, né? Aí vou pegar firme, vou pagar dízimo, vou ler as escrituras, não falta uma aula do instituto, faço curso extra do instituto, né? Mas como a gente não sabe, a gente tem que se preparar o tempo todo dia. Eu tenho que estar fazendo todo o necessário. E aí, ele fala das ovelhas e dos bodes, e é interessante porque essa parábola é uma parábola, mas é exatamente o que vai ser a segunda vinda. Está lá no versículo 32 a 34, que ele diz que vai apartar uns na sua mão direita, uns para a sua mão esquerda, a sua mão direita vai colocar as ovelhas e os bodes ele vai colocar do lado esquerdo, tá? E qual é a diferença? O que faz você ser um bode ou uma ovelha? Vocês já pararam para se perguntar nessa... Qual é a ideia de vocês? Talvez vocês tenham estudado, mas talvez não. Então, o que faz o Senhor me considerar uma ovelha e me colocar do lado direito dele? E o que faz eu ser um bode e ele me colocar do lado esquerdo? Ideias. Vamos lá. O que eu tenho que fazer para ser considerado uma ovelhinha? Tá, mas vamos ser mais específicos. Eu gosto de resposta bem específica, porque fica muito amplo, aí a gente não faz nada, né? Seguir a Cristo, aí a gente... Ser Específico, o manso de que eu preciso coração. fazer? Opa, André, falou? Ser manso de coração. Ser manso de coração, boa. Muito bom, André. Mais ideias? Humilde. Foi na esteira do André, né? Manso de coração. Pacificador. Casto. Se arrepender. Bode é goat. 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 Sheep and goats. Seguir o exemplo de caridade. Eu vejo que vocês estão indo muito assim para uns atributos bem etéreos, né? Umidade, mansidão, né? Penitente. São bons, mas Jesus Cristo faz uma definição muito mais prática para você ser uma ovelha ou um bode. Vamos ver qual é a diferença, então, de uma ovelha e de um bode? Versículos 35 a 46. É até quase o final. Está resumido aí, ó, no versículo 40. E no versículo 45, para você ser uma ovelha ou um bode. O que é?
Ok. É servir ao próximo. Veja que ele diz aí, ó. Ok, tá bom, foram ótimas qualidades, mas na prática, ó, ele diz aí, ó. Vejam, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Sou um estrangeiro e me hospedaste. Aí eles perguntam, quando é que a gente viu isso? Ele diz, quando fazes a um desses pequeninos, está fazendo para mim. Então, a classificação de Cristo, humildade é legal, mansidão é legal e tal, beleza, estão certo, mas é a quantidade que eu sirvo o meu próximo. É que vai me fazer sair de um bode para ser uma ovelhinha e ir para a mão direita dele. Ele resumiu assim, simples assim. Não adianta ir ao templo toda caravana, bonitinho, vestir a roupa branca passada e a gente não ajuda uma alma quando sai lá do templo. Não acontece? Acontece, né? E aí, serviço não é só dar de comer, não é só dar de beber, ou hospedar, ou pagar alguma coisa, não. Às vezes é até um consolo, né? Às vezes o irmãozinho ou a irmãzinha vem precisando de algum alívio, chega para você e você diz, é bem feito. Não é verdade? Essa pessoa é uma ovelha ou é um bode? Tem que ir para a mão esquerda. E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes não é nem por mal, a gente está tão atarefado e aquele irmão vem todo empolgado cumprimentar a gente. E aí, opa! Né? Mas acontece na nossa vida, né? Eu dei exemplos simples, mas para ver como a gente, às vezes, pode estar sem querer se tornando um bode. Então, o Salvador diz, quer saber? Não é sobre justo e injusto, é quem serve e quem não serve. Isso é uma ovelha para mim e é um bode. Tá? Dúvidas por aqui? Tranquilo? E a gente vai encerrar só com uma história que também é muito famosa, que está no livro de Marcos e Lucas, que também faz parte da designação, é a ofertinha da viúva. Jesus Cristo senta lá no templo. Eu mandei um videozinho para vocês, como era disposto. Então, se tinha uma caixinha de madeira e em cima dela parecia uma trombeta, um trompete assim, de bronze. Então, aquilo, quando você pegava as moedinhas e jogava lá dentro, fazia barulho. Então, ela ia batendo tac, 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 até descer lá embaixo. Hoje, a gente tem a papeletinha do dízimo. A gente nem tem mais em papel. Tem, mas a gente não usa mais, a gente faz na internet. Mas ela tem várias linhazinhas para diversas doações. Auxílio humanitário, né, obra missionária, livro de Mórmon, construção de templos, dízimo, oferta de jejum. Então, lá, nesse pátio dos gentios e das mulheres, ou corte dos gentios e das mulheres, tá? Tinham 13 caixinhas dessas. E aí, os fariseus, ou aqueles ricos, bem abastados, chegavam lá com um sacão de moeda e ia jogando. Então, você ouvia aquela sinfonia, plé, 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 caindo. E nessas 13 urnas, cada uma era para um propósito diferente, sabe? Manutenção da lenha do altar do holocausto, fundos para a construção do templo, que o templo estava sendo construído. Então, você chegava lá e ia igual na nossa papeleta, que a gente marca a doação nos vários cantinhos ali, né? Então, você jogava lá. Então, imagine que que queria se demonstrar muito piedoso, chegava lá com esse sacão de moeda e saía jogando em todas. E aí chega uma viúvazinha. A gente não sabe quantos anos tem essa viúva. É tanto que, se você vir, a Gabriele gosta muito das pinturas de Tissot, na figura de Tissot, ela é jovem com uma criança no colo. Pode ser. A gente só pensa numa velhinha, né? Não, pode ser. Ela era viúva. Pensa numa jovem? Eu sempre penso numa velhinha arqueada, com as mãos jogando duas moedinhas. Não, pode ser uma jovem viúva, com seus filhos, um agarrado aqui no manto, o outro ainda agarrado no peito dela, mamando, né? E ela chega para colocar essas moedinhas, ok? E coloca só 2 moedinhas. A gente já debateu o sistema, né, de moedas romanas. Ela colocou a moeda de menor valor possível. Ela não tinha
mais o que dar. Lembrem-se que as viúvas eram oprimidas. Até a palavra que descreve ali como muito pobre pode significar aquele que rasteja ou destituído em todos os sentidos. Então, muito oprimido, por isso a ideia de rastejar, tá? Ou seja, ela não tinha nada, ela era mais pobre do que o considerado pobre. Então, é essa a ideia que Jesus Cristo quis passar quando conta essa história. E é interessante notar que em Deuteronômio 16, 17, se vocês forem para lá, vamos só finalizar com essa escritura, a escritura do Velho Testamento, e eles não respeitavam isso. Deuteronômio 16, 17. Cada qual, conforme a dádiva que sua mão possa dar, conforme a bênção do Senhor teu Deus que te tiver dado. Então, ela estava fazendo aquilo que ela podia dar, né? Conforme a dádiva que sua mão possa dar. Era o máximo que ela podia dar. E lembra aqui da parábola dos talentos, que a gente acabou de discutir? Eu tinha 2, o máximo que eu pude dar me fez chegar a 2. Se eu tivesse uma, o máximo que eu pude dar, e cheguei em mais 1 talento, o Senhor vai dizer, bem está, servo bom e fiel. Entra para o gozo do Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. E provavelmente é o que essa viúva vai ouvir da boca do Senhor. Ela deu conforme a dádiva que sua mão possa dar, conforme a bênção do Senhor teu Deus que te tiver dado. Enquanto os outros jogavam ali só para parecer mais justo, mais piedoso, mais cumpridor dos mandamentos, ela deu realmente do que ela tinha. Tirou de si, nem sei se ela ficou com dinheiro depois para isso, mas tirou de si para ofertar para o Senhor. E é sobre isso que se trata a segunda vinda, né? O que é que eu vou fazer com esses dons, talentos, com o tempo, com a força que o Senhor me dá enquanto eu espero a segunda vinda dele? Não é quando ele vai voltar, mas como eu estou usando esse tempo até a volta dele. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Reclamações? Então tá bom. Obrigado pela presença de todo mundo, tá? É um prazer sempre estar com vocês aqui. Eu só deixo essa aula com um convite que a gente possa, né, nos preocupar mais em como a gente está esperando o Senhor do que quando o Senhor vai chegar. E essa aula que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.